A sala inteira riu quando minha irmã levantou sua taça, com aquele sorrisinho afiado que só ela tem, e declarou para todos ouvirem que eu era a prova viva de que toda família precisa de um exemplo do que não ser. Segundo ela, eu era apenas uma mãe solteira, indesejada por qualquer pessoa. Mas, pelo menos, minha existência a fazia agradecer pela vida que escolheu. Riram como se fosse uma brincadeira inofensiva, mais um gracejo jogado no ar junto com os confetes e o perfume de rosas e champanhe. Só que não era inofensivo. Era daquele tipo de risada que encontra as rachaduras dentro de você, aquelas que você passou anos tentando preencher com paciência e noites solitárias, e que se enfia nelas até te deixar vazio por dentro. Se você já sentiu aquele aperto no peito só de ouvir isso, deixe um sinal aqui, um like, uma palavra nos comentários. Às vezes, é só assim que a gente se lembra de que não estamos imaginando coisas, de que não somos exagerados. E esse gesto seu, mesmo que seja através de uma tela, me dá força para continuar contando essas histórias. Meu nome é Claire, tenho 35 anos e vivi o suficiente para saber o preço do silêncio. Moro com meu filho, Eli, de 8 anos. Ele ainda se encolhe contra mim quando as tempestades balançam a casa e me diz que vai me proteger quando choro baixinho na cozinha, fingindo que é a cebola. Aprendi a viver com pouco, a esticar cada real, a encontrar orgulho em roupas herdadas e refeições caseiras, a carregar sozinha o peso de 2 pais, mesmo com os ombros sempre doloridos. Mas para minha família tudo isso só me tornava menor, um aviso, uma sombra ao lado do brilho da minha irmã. Naquela noite, naquele loft elegante com suas paredes de tijolos aparentes e pisos de madeira envernizada, cheio de risadas, taças que se tocavam e o doce aroma de glacê. Tudo voltou com a força de um temporal. Minha irmã mais nova, Charlotte, resplandecia. Sempre resplandeceu. Vestia um vestido prata que a abraçava como o mundo sempre a abraçou, cintilante sob as luzes de fada que pendiam das vigas. Ao seu lado, o noivo perfeito, Daniel, alto, charmoso, impecável em seu terno sob medida, daqueles que as pessoas se inclinam para ouvir, como se cada palavra sua fosse uma pérola de sabedoria. Minha mãe estava sentada perto do bolo, com colares de pérolas no pescoço e um olhar cheio de admiração sempre que Charlotte a fitava. E eu ficava à beira da multidão, perto da mesa de doces, alisando sem parar a costura do meu vestido de liquidação, como se um tecido liso pudesse endireitar uma história torta. O riso que explodiu depois do brinde de Charlotte não foi um som só, era camadas. Uma convidada soltou uma risadinha aguda. Outro bateu o copo no do vizinho. Alguém no fundo tossiu, sorrindo para o próprio drink. E o pior, vi os lábios da minha mãe tremerem, como se ela também quisesse rir, mas se segurava por decoro. Isso quase me destruiu mais do que as palavras. Porque se sua própria mãe não te defende, se ela deixa a crueldade se passar por piada, que chance você tem contra uma sala cheia de pessoas que já te rotularam como o caso de pena da família? Foi então que Aaron, meu irmão mais velho, aquele que nunca perdia a chance de afiar as palavras como facas, se recostou na cadeira, esticado como um gato ao sol. E com a voz alta o suficiente para todos ouvirem, soltou: "Ela é só um produto usado." As palavras pairaram sobre os balões, dançaram em torno do lustre de cristal e caíram direto no meu peito. Alguns convidados repetiram em voz baixa, rindo nas mãos, como se fosse uma piada íntima. Até o garçom jovem, com suas taças de champanhe, baixou os olhos rápido, mordendo os lábios para não sorrir. Quis sumir. Minhas palmas coçavam, meus ouvidos zumbiam com o sangue correndo. E lembrei de cada sala antes dessa, jantares de Natal em que Charlotte ganhava os presentes mais caros enquanto eu recebia meias, noites de premiação na escola. Quando minha mãe aplaudia mais alto por ela, afinal, ela tinha futuro, até a vez em que ouvi meu pai dizendo a um vizinho que, pelo menos, uma de suas filhas se casaria bem, a outra, eu, já era caso perdido. Cada memória se empilhava como tijolos, construindo uma parede de vergonha que carreguei por décadas. Olhei para baixo procurando algo sólido, algo que me ancorasse enquanto o chão parecia se inclinar. Foi quando meus dedos se fecharam em torno de um garfo. Era prata simples, nada demais, ao lado de um prato de mousse de chocolate que já começava a derreter em uma poça brilhante. Peguei sem nem perceber. E quando o metal frio pressionou minha palma, foi como se, pela primeira vez, eu tivesse encontrado algo afiado o suficiente para cortar o silêncio que engolia há anos. Ergui o garfo e bati uma vez contra a taça. Um som cristalino cortou o riso, dividindo-o ao meio. Tão nítido e inesperado que até a banda no canto parou no meio de um acorde. Dezenas de olhos se viraram para mim. Meu coração batia como se quisesse escapar, minha garganta apertada.
Mas no fundo, uma calma começou a surgir, não a calma de quem se sente seguro, mas a de quem não tem mais nada a perder. O sorriso de Charlotte vacilou, uma pequena fissura em sua máscara impecável. O rosto da minha mãe endureceu. Aaron revirou os olhos, mas se inclinou para a frente, como se estivesse curioso. E Daniel? Foi a reação dele que acendeu a chama em mim. Ele congelou. Seu copo tremia na mão, a mandíbula travada, e evitava me olhar. Foi então que vi o segredo que ele achava estar enterrado sob charme polido e sorrisos ensaiados. Aquele segredo tinha peso, e naquela noite ele viria à tona. Ergui o queixo, deixando o silêncio ficar denso, até que as pessoas começassem a se mexer, incomodadas. Então, encarei Daniel, ignorei o olhar furioso da minha irmã e a expressão de advertência da minha mãe. Com o garfo frio na mão e a humilhação se transformando em ferro na minha língua, exigi o que ninguém esperava que eu pedisse, que ele falasse a verdade, toda a verdade que vinha escondendo. E naquele instante, o ar na sala mudou. O silêncio que impus com um único toque não durou. Estalou, rachou, e o ambiente explodiu novamente, só que dessa vez não foi com risos educados, mas com aquele tipo mais cruel, que se alimenta de si mesmo. Alguém murmurou: "Ah, para com isso, foi só uma brincadeira." Outra voz ecoou: "Não seja tão sensível, Claire." Minha irmã esticou os lábios naquele sorriso dela, não era alegria, era triunfo, como se tivesse marcado um ponto em um jogo que só ela jogava. Aaron se apoiou na mesa com os cotovelos apoiados, sorrindo como se minha dor sempre tivesse sido seu espetáculo favorito. E repetiu as palavras, mais alto dessa vez: "Produto usado", como se ecoá-las as gravasse no ar para sempre. A dor doeu mais fundo porque vi cabeças balançando em concordância. Pessoas que nem sequer sabiam meu nome, mas estavam mais do que dispostas a engolir a versão que minha própria família havia pintado com esmero. Uma narrativa onde eu era a mulher triste, agarrada a migalhas, definida não pelo que tinha, mas pelo que faltava. Um marido à mesa, um sobrenome que impressionasse, um filho que, segundo eles, merecia algo melhor do que aquilo sendo eu. Senti meu corpo encolher, os ombros curvando-se como se pudesse me reduzir a nada, desaparecer entre as sombras da sala, tornar-me tão insignificante que nem a vergonha me alcançaria. Mas a humilhação não encolhe. Ela cresce. Inchou até preencher cada canto do loft, infiltrando-se nas frestas entre as paredes, transformando os espelhos em juízes que refletiam cada erro, cada decepção, cada vez que eu havia acreditado que o amor poderia ser condicional e mesmo assim permanece. Lembrei-me da noite em que Eli me perguntou por que a vovó nunca me abraçava como abraçava a tia Charlotte, e como eu, com a voz firme demais para ser verdadeira, respondi que as pessoas mostram carinho de jeitos diferentes. Embora soubesse a verdade, algumas simplesmente não mostram. Recordei-me de como Charlotte, ainda crianças, torcia cada tropeço meu em moeda de troca. Quando caí no pátio da escola, ela espalhou que eu era desastrada. Quando não tive par para o baile, riu que pelo menos ela tinha padrões. Cada crueldade vinha embrulhada em risadas, selada com a aprovação alheia, como se a dor dos outros fosse sempre mais saborosa quando servida em dose homeopática. E ali estava tudo de novo, mais afiado, mais alto, com um brinde e um microfone para amplificar o eco. O garçom passou com sua bandeja de taças, hesitou meio segundo, os olhos deslizando sobre mim antes de se desviarem, os lábios comprimidos naquele gesto que as pessoas fazem quando engolem um sorriso. Aquele instante doeu mais que as palavras de Aaron, porque revelou como estranhos são recrutados tão facilmente para o teatro da minha vergonha. Gente que não me devia nada, mas que ria porque o roteiro já estava escrito: Charlotte a joia, Aaron o filho dourado, e Claire a lição de moral ambulante. Não importava que eu tivesse trabalhado em 2 empregos para manter um teto sobre a cabeça do meu filho, que tivesse aprendido a consertar vazamentos com as próprias mãos, que tivesse transformado solidão em coluna vertebral. Nada disso contava ali, porque a versão da minha família gritava mais alto. E mesmo assim, eu permanecia de pé, garfo na mão, o sangue latejando nos ouvidos. O riso pode ter sido mais alto que a minha voz, mas meu silêncio estava se transformando em outra coisa. Algo perigoso. Algo que não me deixaria recuar para a invisibilidade desta vez. Vi Daniel mexer-se na cadeira novamente, o champanhe em seu copo tremendo levemente, o sorriso esticado nas bordas como uma máscara começando a descascar. Naquele segundo, soube que havia uma rachadura na performance perfeita deles. Uma fenda que eu poderia pressionar até estalar de vez. Mas antes de chegar lá, precisava suportar a tempestade. Deixar que o riso arranhasse minha pele como lixa, até que não sangrasse mais, até que faísse. Até que a humilhação se tornasse combustível.
E prometi a mim mesma, enquanto as bochechas ardiam e a garganta se fechava, que aquela seria a última noite em que ririam de mim sem pagar o preço. Fiquei ali, o garfo pesado na mão, as gargalhadas queimando nos ouvidos, e de repente o tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo, arrastando-me de volta a cada momento que havia moldado a mulher quieta e desculpável que eles achavam que eu ainda era. Voltei a ter 10 anos, sentada na beirada do pátio enquanto Charlotte rodopiava em seu vestido novo, cercada por um coro de risadinhas. Ela havia contado a todas que minhas roupas eram herdadas, que meus sapatos estavam gastos porque eu era descuidada. Note porque nossos pais tinham gasto cada centavo extra para garantir que ela brilhasse. A memória não voltou desbotada em preto e branco, mas em cores vivas cada risada cruel tão nítida quanto se fosse ontem. E eu me vi olhando para o chão, desenhando padrões na terra com a ponta do pé para que ninguém visse as lágrimas. No ensino médio, o padrão já estava entalhado. Eu tinha 16 anos, apertando os livros contra o peito quando Charlotte se certificou de que o garoto por quem eu suspirava soubesse que não tinha par para o baile. Posso te apresentar como meu plano B, ela disse a ele, caso a minha primeira opção desista. E quando o boato se espalhou pelos corredores, almocei na biblioteca fingindo estudar, engolindo lágrimas que tinham gosto de ferro. Naquela noite, ouvi meu pai na cozinha, a voz calma e certa enquanto dizia a um vizinho, pelo menos a Charlotte vai se casar bem. A Clary, bem, ela é a responsável. Vai se virar sozinha. Aquelas palavras não apenas machucaram. Elas esculpiram meus ossos, fazendo-me acreditar que a solidão não era apenas meu destino, mas minha obrigação. Mesmo aos 20 e poucos, depois que ele nasceu, a história nunca mudou. Eu havia deixado um homem que quebrava promessas mais rápido do que as fazia, um homem que via minha bondade como fraqueza. E ainda assim, minha família tratava a vergonha como se fosse minha. Em jantares, Charlotte inclinava-se sobre a mesa e soltava frases como: deve ser difícil não ter ninguém para se apoiar, a voz pingando de falsa piedade enquanto Aaron sorria para o próprio copo. Minha mãe nunca a interrompia. Em vez disso, suspirava: Clary, você sabe que sua irmã não quer te magoar. Como se a intenção importasse mais que o estrago. Cada vez que engoli minha defesa, dizendo a mim mesma que era pelo bem de Eli, embora a paz naquela casa fosse apenas o silêncio apertado sobre a crueldade. Agora, de pé naquele loft, o peso daqueles anos pressionava meu peito. Mas algo estava mudando. A velha vergonha, aquela que antes curvava meus ombros e mantinha minha boca fechada, começava a endurecer. Não em amargura, mas em determinação. Pensei na mão pequena de Eli na minha, na vez em que ele sussurrou: mãe, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, depois que consertei o aquecedor no meio da madrugada. E percebi que ele era o único espelho que já me mostrou quem eu realmente era. Cercada por risos que não eram risos, mas um coro de feridas antigas, senti os anos colapsarem naquele instante. E em vez de me esmagar, começaram a me elevar. Meu silêncio me trouxe até ali, mas o silêncio já não era sobrevivência. Era uma jaula. E eu estava pronta para arrebentar o cadeado. A festa não diminuiu o ritmo depois do brinde de Charlotte. Pelo contrário, incharam, ficando mais alta, mais extravagante, como se minha humilhação tivesse sido absorvida pelo ar e transformada em combustível para a celebração. O loft brilhava sob fileiras de luzinhas que balançavam levemente com a brisa das ventoinhas no teto, cada lâmpada lançando um fulgor dourado que fazia Charlotte cintilar como a protagonista de um filme, enquanto eu permanecia nas sombras, uma figurante indesejada. O assoalho de madeira polida refletia o clarão. As velas sobre as mesas tremeluziam contra as bandejas espelhadas. E por toda parte sapatos engraxados, vestidos com lantejoulas e taças de champanhe erguidas em homenagem à mulher que sempre soube como brilhar. O cheiro de glacê de manteiga misturava-se ao perfume caro, e por baixo de tudo, o azedo quase imperceptível do vinho derramado no chão. Despercebido. Sem importância. Assim como eu, aos olhos deles. Charlotte encostou-se em Daniel com a naturalidade de quem ensaia um papel há décadas. Seu vestido prateado colava-se ao corpo como água. Como se o cristal pudesse sentir o peso daquilo que estava prestes a desmoronar. Seu olhar não era de curiosidade nem de desdém. Era algo mais profundo, uma sombra de reconhecimento que atravessou o salão como um raio antes da tempestade. E foi nesse instante, com todos os olhos cravados em mim e o silêncio esticado até quase arrebentar, que sorri. Não foi um sorriso amável. Não foi um sorriso submisso. Foi o tipo de sorriso que precede um incêndio. Lento, deliberado, com os cantos da boca se erguendo como se soubessem um segredo que o resto do mundo ainda não havia descoberto. O tipo de sorriso que faz as pessoas recuarem um passo sem saber por quê.
Que surpresa, disse Charlotte, a voz melosa como xarope envenenado, enquanto ajustava o anel no dedo com um gesto que pretendia ser casual, mas era puro cálculo. Clary finalmente decidiu participar da festa. Sua risada, alta e cristalina, foi acompanhada por alguns murmúrios de concordância, como se eu fosse uma criança que havia sido chamada à mesa dos adultos. Mas eu não era mais criança. E aquela mesa não era deles. Na verdade, respondi, e minha voz não tremia, não se quebrava, não pedia permissão para existir, eu só queria fazer um brinde. Afinal, que melhor momento do que este para celebrar a verdade? Um frêmito percorreu a sala. Alguém engasgou com o champanhe. Minha mãe abriu a boca para protestar, para me calar, para me reduzir a cinzas com um único olhar. Mas eu não lhe dei espaço. Não desta vez. A Charlotte, levantei meu copo, o líquido dourado refletindo as luzes como facas pequenas e afiadas, que sempre soube como transformar sonhos em espetáculo. Ao Daniel virei-me para ele, e pela primeira vez ele não desviou os olhos, que apesar de todo o seu charme, parece ter esquecido como se respira quando não há câmeras por perto. Um risinho nervoso escapou de algum canto, mas morreu rápido sufocado pelo choque. Daniel não se mexeu, não negou, não sorriu, apenas me encarou e naquele silêncio vi algo que nunca havia notado antes. Não era medo, era alívio. E a Aaron continuei, virando-me para ele com uma lentidão que fez seu sorriso murchar como papel queimando, que passa a vida colecionando troféus de crueldade como se fossem medalhas. Vocês três são tão brilhantes, tão perfeitos, tão previsíveis. Dei uma pausa, deixei o veneno assentar. Mas sabem o que é ainda mais previsível? A maneira como vocês sempre subestimam quem não se curva. O ar na sala ficou tão denso que dava para cortar com a faca do bolo. Charlotte estava pálida, os dedos apertando o talher com tanta força que suas juntas branquearam. Aaron, pela primeira vez na vida, não tinha uma resposta pronta. Sua boca se abriu, fechou, abriu de novo, como um peixe fora d'água. Minha mãe, minha mãe. Seu rosto era uma máscara de fúria congelada, os lábios tão apertados que pareciam costurados. Ela não gritou. Não precisava. Seu silêncio era um grito. E então, como se o universo tivesse esperado por esse momento exato para se alinhar, ouviu. Um som pequeno, quase imperceptível, mas que ecoou em mim como um trovão, o tilintar de um garfo contra um copo. Não o meu. Não desta vez. Era Eli. Ele estava parado perto da entrada, ainda com o casaco nos ombros, os olhos brilhando como se tivesse acabado de testemunhar o nascer do sol depois de uma noite infinita. Não disse nada. Não precisava. Seu garfo estava erguido, tremendo levemente em sua mão, e naquele gesto, tão simples, tão corajoso, encontrei o último pedaço de mim que ainda hesitava. Respirei fundo. E então, com a voz firme e o coração finalmente livre, falei as palavras que deveriam ter sido ditas há anos. Chega! Seus nós dos dedos esbranquiçaram, como se o talher fosse se partir a qualquer momento. Uma gota de suor deslizou por sua têmpora, traindo o nervosismo que o resto do salão não conseguia ou não queria enxergar. Mas eu vi. Seu sorriso vacilou, tremeluziu como uma chama prestes a se apagar, e voltou ao lugar com uma rigidez forçada, um esgar de controle que já não convinha mais. Os olhos dele percorreram a sala em movimentos rápidos, desorientados, mas nunca pousaram em mim. Parecia um homem apanhado no meio do palco, sem falas decoradas, esperando por uma réplica que havia esquecido. Aquele olhar me disse tudo. Havia algo ali, enterrado sob camadas de polimento e cortesia, algo que só ele e eu conhecíamos. E agora era a hora de arrastá-lo para a luz. Empurrei a cadeira com um movimento seco e me levantei. Meus joelhos tremeram no primeiro segundo, mas o estalo dos meus saltos no assoalho de madeira me deu equilíbrio. Cada passo era uma sentença, cada som um martelo batendo contra o silêncio atônito que se instalara. O ar pesava, quente e denso, carregado com o perfume das rosas, a doçura do creme dos bolos e o azedo do champanhe derramado. Uma convidada no canto da mesa soltou um suspiro abafado. Outra sussurrou intrigada. O que está acontecendo? Uma prima inclinou a cabeça, os lábios curvados em um sorriso que esperava me ver desmoronar sob o peso do meu próprio ato. Até a banda, no canto do salão, interrompeu a música, os instrumentos repousando desajeitados nos colos dos músicos, como se também eles aguardassem meu próximo movimento. Ergui-me mais reta do que em anos. Os talheres ainda firmes em minha mão, a pulsação tão acelerada que eu a sentia latejar na garganta. Minha voz tremeu ao quebrar o silêncio, mas se firmou a cada sílaba. Não fiz gracejos. Não pedi desculpas. Não me expliquei. Fiz o que ninguém esperava.
Olhei diretamente para Daniel, não para minha irmã, não para meu irmão, nem mesmo para minha mãe, e ordenei que ele falasse a verdade. Minhas palavras pairaram no ar, densas e imperativas, ecoando mais alto que o tilintar das taças, mais alto que os sussurros, mais alto que todos os anos de silêncio que eu havia carregado. Por um instante, a sala deixou de respirar. O rosto de Daniel empalideceu. Os dedos de Charlotte se cravaram em seu braço, as unhas afundando no tecido do paletó como se pudessem impedi-lo de se mover. O sorriso de Aaron oscilaram, confuso, incerto se aquilo ainda era diversão ou se o espetáculo havia tomado um rumo perigoso. Minha mãe balançou a cabeça, quase imperceptível, como se pudesse desdizer com um gesto o que eu já havia posto em movimento. Mas eu havia falado. E não havia volta. Acendi o pavio. Agora, só restava ver até onde o fogo se alastraria. O silêncio que se seguiu foi tão longo que cada som ganhava proporções monstruosas. Ouvi o zumbido do ventilador de teto cortando o ar, o chiado das bolhas de champanhe escapando das taças, até o arranhar de um sapato se deslocando no chão envernizado. Era como se todo o salão prendesse a respiração. Todos os olhos estavam em Daniel. Sua mão, ainda enrolada no copo, tremia tanto que o líquido dourado dentro dele ameaçava transbordar. Seu sorriso já não era um sorriso, era um espasmo nervoso, uma linha fina de contenção que o traía a cada segundo. Sua garganta se contraiu visivelmente ao engolir em seco, o pomo de Adão saltando como se uma pedra estivesse presa ali. Os olhos dele corriam de um canto a outro da sala sem ousar, evitando-me completamente. Nem sequer olhava para Charlotte, embora os dedos dela estivessem cravados em seu braço com uma força que parecia dolorosa. As unhas marcavam o tecido do paletó, pequenas meias-luas afundadas na seda. Eu via a tensão em sua mandíbula, a maneira como rangia os dentes, como se segurasse algo que lutava para vir à tona. E isso bastava para acelerar meu pulso porque segredos, quando pressionados demais, sempre encontram uma maneira de escapar. Os convidados perceberam. Uma prima inclinou-se para a frente, cochichando alto demais. O que ela quer dizer com verdade? Uma mulher adornada de joias, as faces coradas pelo vinho, apoiou-se no marido, os olhos fixos em Daniel, a mão tapando a boca em um misto de excitação e receio. Um tio mais velho coçou o queixo, a testa franzida, como se estivesse juntando pedaços de conversas antigas que de repente soavam suspeitas. Até a tia idosa que rira das piadas de Aaron minutos antes, agora torcia o guardanapo no colo, os olhos saltando nervosos entre mim e Daniel. No fundo do salão vi o garçom imóvel, a bandeja de champanhe intocada tremendo em suas mãos, os olhos arregalados como se presenciasse algo que não deveria. Foi Charlotte quem quebrou a tensão com uma risada aguda como o vidro se estilhaçando. Inclinou a cabeça, os cabelos cascateando perfeitamente sobre o ombro, e disse naquele tom ensaiado, leve demais para ser verdadeiro. Ah, não liguem para Clary. Sempre foi dramática. Seus olhos me perfuraram. A maternidade solo deixa a gente carente de atenção, não é? Olhou ao redor, esperando o coro de risadas que sempre seguirá seus comandos. Mas desta vez elas vieram tarde, fracas, esparsas. Alguns risinhos forçados, um ou dois sorrisos polidos, mas, sobretudo, silêncio. E nesse silêncio morava a curiosidade. Os convidados não riam mais com ela. Estavam observando Daniel. E Daniel se desmontava. Tentou colocar o copo na mesa, mas a mão tremia tanto que o pé da taça bateu na madeira com um estalo seco, ecoando alto demais no salão emudecido. Puxou a gravata com um movimento brusco, afrouxando-a de forma tão desajeitada que a imagem impecável que Charlotte tanto cultivara começava a se desfazer. Gotas de suor brilhavam em sua têmpora, refletindo a luz dourada das luzinhas de Natal. Seus olhos dispararam por um segundo em direção à saída, tempo suficiente para atrair o que realmente pensava. Fuga! Aquele olhar rápido acendeu um murmúrio na multidão, sussurros crescendo como folhas secas arrastadas pelo vento. Senti a mudança antes de vê-la. O salão já não ria de mim. O holofote havia mudado de lugar. Celulares apareceram discretamente nas mãos, telinhas iluminadas enquanto os convidados se reposicionavam levemente, prontos para capturar o que pressentiam estar prestes a acontecer. A encenação que Charlotte tão cuidadosamente coreografara, o brinde perfeito, o noivo impecável, a família unida, rachava pelas costuras. E pela primeira vez em anos eu não era a piada da festa. Eu era quem segurava o fósforo, e ele era quem estava sobre a gasolina. Enquanto a sala se inclinava em direção ao silêncio, senti algo se mexer dentro de mim, afiado e conhecido, como a memória de uma dor antiga sendo pressionada. Já havia visto aquele olhar em Daniel antes.
Não aqui, não nesta noite, mas em fragmentos que eu havia ignorado. Momentos que me disse não importarem. De repente aqueles pedaços voltaram, um após o outro, costurando-se em um padrão que eu me recusará a enxergar. Lembrei-me do verão passado, quando ele chegou em casa com uma caixinha embrulhada. Disse que a encontrou no correio e achou que fosse para mim. Dentro, uma pulseira de prata delicada sem cartão. Na época supus que fosse de alguma prima distante que esquecera de assinar. Mas semanas depois, vi o mesmo modelo no pulso de Charlotte. Ela a exibirá em um churrasco, rindo, dizendo que Daniel a escolhera porque eu mereço coisas bonitas. E me lembrei do jeito como ele olhou para mim quando ela disse isso. Que ele havia escolhido. Que as noites em que chegava tarde não eram só trabalho, nem as mensagens que apagava com pressa quando eu entrava na sala. Sua voz quebrou de novo, e dessa vez não foi o vinho, nem o nervosismo da multidão. Foi o peso de anos de mentiras desabando de uma vez. Charlotte soltou seu braço como se ele a queimasse. Seu rosto, antes pintado com a arrogância de quem sempre saía impune, agora era uma máscara rachada, revelando algo que eu nunca tinha visto nela: vulnerabilidade. Não a fragilidade de quem pede perdão, mas a de quem finalmente entende que perdeu o controle. Ela recuou um passo, as mãos trêmulas ajustando o colar como se pudesse consertar algo que já estava irreparável. Você é um covarde, ela sibilou, mas a voz não tinha mais o veneno de antes. Era um sussurro rouco, quase um lamento. Depois de tudo que eu fiz por você. Daniel não respondeu. Não havia mais desculpas que servissem, nem olhares furtivos que pudessem salvá-lo. Ele apenas permaneceu ali, encurvado sob o peso de dezenas de olhares, enquanto o silêncio na sala se tornava quase físico, como se todos estivessem prendendo a respiração ao mesmo tempo. Foi então que Eli, meu filho, que até então tinha ficado quieto ao meu lado, apertou minha mão. Não com medo, mas com uma compreensão que doía. Ele já sabia. Talvez sempre soubesse, da mesma forma que crianças percebem as coisas que os adultos insistem em esconder. Seu gesto foi pequeno, mas suficiente para me lembrar porque eu estava ali. Não por vingança, não por orgulho, mas porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser ditas para que a gente possa, enfim, se libertar delas. Respirei fundo e olhei para Charlotte. Não com ódio nem com triunfo, mas com uma clareza que me surpreendeu. Ela não era mais a irmã intocável, nem eu era mais a sombra que se curvava aos seus caprichos. Éramos apenas duas mulheres, uma diante da ruína que ela mesma construíra, a outra diante de uma escolha: continuar calada ou, pela primeira vez, falar sem medo. Você sempre soube, não soube? Perguntei, e minha voz não tremia mais. Não sobre ele. Sobre você. Sobre o tipo de pessoa que você se tornou. Que prefere machucar a admitir que, no fundo, tem medo de não ser suficiente. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque, pela primeira vez, não havia mais plateia para aplaudir suas mentiras. Não havia mais cortinas para esconder suas cicatrizes. Havia apenas o eco de tudo que ela havia semeado, colhendo exatamente o que plantara. E quando Daniel finalmente encontrou coragem para erguer os olhos, não foi para mim que olhou. Foi para Charlotte. Não com amor nem com arrependimento, mas com algo muito pior: indiferença. Como se naquele instante ele já tivesse desistido até de se desculpar. O resto da noite se desfez em fragmentos. Convites rasgados, copos abandonados, murmúrios que se transformaram em gritos abafados. Os convidados que minutos antes riam e brindavam, agora se afastavam como se o ar tivesse se tornado tóxico. Alguns com pena. Outros com um prazer mórbido por testemunhar a queda de quem sempre se achou intocável. Mas eu não me importei com eles. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais olhando para baixo. Estava olhando para frente. E embora o caminho à minha frente estivesse cheio de espinhos, pela primeira vez eu não tinha medo de pisar neles. Porque algumas dores são necessárias. Algumas verdades, por mais que doam, são o único jeito de sarar. E eu finalmente estava pronta para sarar. E não senti nenhum pingo de pena. Não por ela que por anos se alimentou do meu silêncio como se fosse um banquete. Não por ele que trocou sua própria dignidade por migalhas de um poder que nunca foi seu. E muito menos por eles, os convidados que agora se regalavam com a cena como abutres sobre uma carcaça, ávidos por cada detalhe da queda. Porque ali entre os cacos do império que Charlotte construiu sobre mentiras, eu finalmente via o que sempre soube, que a verdade não precisa de gritos para ser ouvida. Ela só precisa de um momento. Um único instante em que o mundo para de aplaudir a farsa e passa a enxergar as rachaduras no cenário. E aquele momento era meu. Os olhos de Charlotte, antes tão seguros, agora saltavam de um rosto para outro, buscando salvação onde só encontravam indiferença.
Sua voz, outrora afiada como uma lâmina, quebrava-se em fragmentos inúteis, cada palavra mais um prego no caixão de sua própria imagem. Vocês não entendem, ela repetia, mas ninguém mais queria entender, porque entender exigiria compaixão, e compaixão é um luxo que só se oferece aos que não precisam implorar por ela. Aaron, por sua vez, era uma sombra de si mesmo. Seu peito ainda se inflava em vãos gestos de autoridade, mas seus punhos, antes tão prontos para baterem em mesas ou em pessoas, agora se abriam e fechavam no vazio, como se o ar lhe escapasse entre os dedos. Ele tentava ordenar, ameaçar, mas suas palavras caíam no chão como moedas falsas, ninguém mais as recolhia. E então, no meio daquele silêncio carregado, algo mudou em mim. Não foi triunfo. Não foi ódio. Foi algo mais profundo, mais quieto. A certeza de que, pela primeira vez, eu não estava mais olhando para eles através das grades que me aprisionavam. Eu estava olhando de cima. Não por superioridade, mas porque, de repente, o chão que sempre me foi negado se firmara sob meus pés. Charlotte tentou se levantar, suas pernas tremendo sob o peso do vestido que agora lhe parecia uma armadura muito pesada. Isso não é justiça, ela sibilou, os olhos ardendo em minha direção. E eu sorri. Não um sorriso cruel, não uma careta de vingança, apenas o gesto sereno de quem finalmente entende que justiça não é o que nos dão, mas o que deixamos de permitir que nos tirem. O loft, antes um palco para sua glória, agora era um espelho. E neles, pela primeira vez, eles viam o que sempre foram, atores ruins em uma peça que ninguém mais queria assistir. Eu coloquei o garfo sobre a mesa com um leve clim, o som ecoando como um ponto final. Não precisei dizer mais nada. As palavras deles já haviam feito o trabalho por mim, e quando me virei para sair, não olhei para trás. Porque algumas batalhas não são vencidas com espadas, mas com a simples coragem de caminhar para frente enquanto o mundo que nos oprimiu desaba atrás de nós. Os olhos dela tremeram em um espasmo de orgulho ferido, pânico e vergonha lutando por domínio, e pela primeira vez ela parecia pequena. Não a rainha intocável que se pavoneava entre risadas compradas, mas uma mulher despojada de seu brilho, seu trono reduzido a lascas diante dos mesmos que havia passado a vida tentando impressionar. Aaron permaneceu no centro da sala, o peito arfando em soluços furiosos, os punhos cerrados como se ainda acreditasse que o volume pudesse devolver-lhe a autoridade que havia perdido. Mas o público já não era dele. As palavras que tentava arrancar da garganta morriam antes de nascer, afogadas no peso dos olhares que pela primeira vez não se divertiam com sua crueldade, apenas cansados dela. Vi tudo em seus rostos, primos que antes riam de suas piadas, agora balançando a cabeça em desdém, vizinhos que vieram pelo champanhe, sussurrando que seu temperamento era patético, até antigos amigos ergueram os celulares não para me filmar, mas para registrar a queda dele, como se soubessem que aquele era o fim de um reinado construído sobre gritos e humilhação. Quando seus olhos encontraram os meus, não havia mais escárnio neles. Só o vazio de um homem que de repente percebe que não tem mais poder, que anos de zombaria o levaram exatamente ali, exposto ridículo, no diante de uma plateia que finalmente via o que ele sempre foi. Minha mãe permaneceu imóvel por tanto tempo que cheguei a duvidar que voltaria a se mover. As pérolas brilhavam contra a linha pálida de sua garganta, os lábios entreabertos, mas mudos. E quando finalmente pronunciou meu nome, não foi com a afiação de sempre, nem com o tom de repreensão que me acompanhará a vida inteira. Foi baixo, cauteloso, quase trêmulo, como se tivesse que reaprender o gosto daquelas sílabas depois de tanto tempo cuspindo-as como veneno. Não foi um pedido de desculpas. Ela nunca fora mulher de admitir erros. Mas o tremor em seus olhos, o leve tremor da mão ao segurar o copo, falavam uma verdade que eu esperara ouvi-la por toda a vida. Ela sabia. Sabia que seu silêncio havia sido cumplicidade, que seu favoritismo fora uma arma, que havia ficado de braços cruzados enquanto seus filhos me dilaceravam por diversão. E embora nunca dissesse as palavras, o peso daquele reconhecimento pairava entre nós como uma ponte frágil, uma que eu não tinha a menor intenção de atravessar. Pela primeira vez, a vergonha não era minha para carregar, era dela. Levantei-me devagar, o garfo ainda frio entre meus dedos, não porque precisasse dele, mas porque ele se tornará um símbolo, uma relíquia daquele momento em que parei de me calar. E enquanto atravessava a multidão, senti os olhares me seguindo não mais com deboche, mas com algo mais denso, curiosidade, arrependimento, até um respeito silencioso. Ninguém riu, ninguém zombou, ninguém sussurrou que eu era indesejada. Agora sussurravam sobre o desmoronamento de Charlotte, sobre a confissão de Daniel, sobre o colapso de Aaron, sobre como haviam sido cegos o tempo todo. E naquele coro de vozes abafadas encontrei uma justiça estranha, doce,
O ar da noite bateu em meu rosto ao cruzar a porta cortante, fresco, carregado do cheiro de asfalto molhado. Pela primeira vez em anos, senti-me leve, como se o fardo que carregara por décadas tivesse escorregado dos meus ombros e se espatifado no chão. Atrás de mim, o loft fervilhava em vozes desesperadas, mas à minha frente estendia-se uma rua quieta e a certeza tranquila de que o jogo havia virado para sempre. Não era mais a sombra da família, nem a advertência que contavam as crianças para que não acabassem como eu. Era eu mesma livre e desatada, caminhando para frente sem olhar para trás. Avancei pela calçada, as poças d'água brilhando sob as luzes da cidade como prata derretida, e compreendi, com uma clareza que se instalou nos meus ossos. A vida tem o hábito de inverter as mesas. A crueldade sempre volta para morder a mão que a alimentou. Eles riram das cicatrizes que me deram. Mas foram essas cicatrizes que se tornaram minha armadura, a mesma que me permitiu ficar de pé enquanto eles desabavam. A moral era simples, afiada e inegável. Nunca humilhe os feridos. Porque um dia o silêncio deles acaba. E quando isso acontece, o eco é mais alto que todas as risadas do mundo. Sua crueldade já me quebrara uma vez. Mas naquela noite foi ela que os destruiu. E enquanto a noite me envolvia em seu silêncio, soube que o karma não se atrasa. Chega exato no momento em que o mundo está olhando. E faz questão de que a queda seja alta o suficiente para ninguém esquecer. Se esta história fez seu coração bater mais forte como fez com o meu, não feche os olhos agora. Fique aqui um pouco mais. Porque algumas vitórias não são só nossas, são um lembrete de que até nas sombras, a luz encontra um jeito de quebrar o palco. Aperte aquele botão se você acredita que a justiça não é uma questão de sorte, mas de tempo. Porque um dia a conta chega, e quando chega não há desculpa que a adie. Deixe nos comentários qual momento dessa história te atingiu como um golpe no peito. Não por curiosidade, mas porque suas palavras são o eco que prova que essas histórias não morrem em silêncio. Elas vibram, elas doem, elas nos unem. E se inscreva. Não para não perder o próximo capítulo, mas para garantir que essas vozes, as que gritam por justiça, as que sussurram por esperança, nunca sejam abafadas. Cada clique, cada palavra que você deixa aqui, é uma faísca. E faíscas, quando se juntam, queimam mais forte que qualquer escuridão. Porque eu não conto essas histórias para ser ouvida. Eu as conto para não sermos esquecidos. E você, ao estar aqui, já é parte disso.